com alegria que eu quero saudar vocês hoje, nesse quase final de semestre. E a gente tem a alegria hoje de ter visitas, né, do Paraná, Rudolf e o Jefferson. Também quero saudar o pessoal do nosso grupo, mas também quero saudar especialmente o Felipe, Gustavo Cor Butelli. O Felipe é bacharel em teologia, mestre em teologia prática e ciência da religião, doutorado na EST, também realizou um doutorado na EST, com um doutorado sanduíche em Stellenbosch, na África do Sul. E pelo que eu entendi, você fez 2 pós-doutorados, né, Felipe, né? Isso. Uhum. Um pós-doutorado de teologia decolonial na EST e outro na Universidade de Zulu-Natal, né, na África do Sul. KwaZulu-Natal. Isso, KwaZulu-Natal, África do Sul. Então, o Felipe, ele tem trabalhado desde o seu mestrado, também no doutorado, no pós-doutorado, teologia pública. E o seu orientador está aqui, né? Professor Rudolf, né? Que tem acompanhado também e orientado também o Felipe. E hoje nós convidamos o Felipe, por causa do nosso livro que a gente está trabalhando, né? Teologia Pública no Brasil, na África do Sul. E o texto do Felipe, Teologias para as Lutas Públicas Contemporâneas, aprendendo com as teologias de lutas da África do Sul. Então, nós vamos fazer assim, a gente fecha os nossos microfones, né? E deixamos somente o microfone do Felipe aberto para melhorar também a nossa comunicação. Então, muito obrigado, Felipe, por dedicar esse tempo para a gente, para conversar sobre esse tema tão instigante. Né? Eu achei muito instigante também o título do seu trabalho, né? Teologias de Luta. E eu acho que a gente está precisando pensar, né? Também em teologias de luta nesse tempo que a gente está vivendo e talvez a inspiração venha da África para nós. Então, muito obrigada, Felipe. Seja bem-vindo. Obrigado, professora Claudete, demais colegas presentes na reunião, aqueles que vão nos acompanhar, né, mais tarde também. É uma satisfação, uma honra reencontrar com vocês. Pude acompanhar o último encontro, estar presente no debate também. A do Jefferson, infelizmente, eu tive um compromisso no mesmo dia, mas o interesse em assistir permanece. Eu acho que é um debate muito, muito importante de nós estarmos atualizando, refletindo sobre as condições para se falar em teologia pública nos dias de hoje, né? Talvez o próprio contexto contemporâneo, principalmente que nós vivemos no Brasil, requeira uma renovação das referências e da forma como nós compreendemos a ação pública do fazer teológico, da ação das igrejas, né, das pessoas cristãs de modo geral. Quando eu vi o título, eu achei um pouco cacofônico, assim, da apresentação que eu fiz ali, porque eu achei muito redundante nas lutas, né? E tanto no título, Teologias para as Lutas Públicas, né, contemporâneas, e aprendendo com as teologias de lutas. E aí eu me lembrei, assim, me dei conta de que essa foi, de fato, a ênfase que eu quis dar na minha tese de doutorado, de que falar sobre uma teologia pública no Brasil, né, e ainda que eu tenha feito meu trabalho sobre a teologia sul-africana, sempre com vistas ao debate teológico que nós tínhamos no Brasil, que nós temos no Brasil, né, minha tese foi defendida em 2013, já faz quase 10 anos, e então a minha ênfase nesse debate, digamos assim, a tentativa de contribuição que eu sempre procurei dar foi essa, de que nós não podemos embarcar numa proposta de reflexão teológica que se esqueça, que desconecte das lutas públicas, dos movimentos sociais, numa sociedade de conflito, como a nossa sociedade brasileira. É uma sociedade em que as lutas precisam continuar, né? Tanto foi o título da minha tese, A Luta Continua. E o texto de hoje, ele explicita talvez um pouco mais porque que
eu também quis manter e enfatizar essa semântica da luta, né? E eu, por exemplo, vocês vão ver no título e depois na minha conclusão que eu tento evitar utilizar a palavra teologia pública, né? Mas isso a gente vai conversar sobre isso. Eu não sei até que ponto que todos e todas as colegas conseguiram ler o texto, então, assim, de forma gentil, assim, eu parto do pressuposto de que todos muito atarefados, talvez não tenham conseguido ler, então eu retomo o percurso do texto, explicitando algumas coisas que eu acho que sejam importantes enfatizar nesta releitura, e depois, oxalá tenhamos tempo para debater sobre de que maneira isso pode nos ajudar a compreender o papel do fazer teológico público nesses tempos tão difíceis que temos vivido atualmente, né? Basicamente, o meu texto ele se divide, ele é apresentado de uma maneira um pouco cronológica em relação a reflexão teológica sul-africana. Eu faço uma análise da reflexão teológica sul-africana, pegando a luta desde a luta contra o apartheid, mas com enfoque na constituição do discurso teológico após o fim, né, do apartheid. A constituição da Sociedade Democrática Sul-Africana, a partir de 1994, ou seja, mais ou menos simultaneamente a nossa retomada democrática. Nós retomamos democraticamente um pouco antes disso, né? Mas um período de transição também, assim como eles. E então, vendo assim o que permanece daquele tempo de teologias de luta contra o apartheid num contexto de reconstrução democrática na África do Sul após o apartheid. Por isso, eu divido, digamos assim, essa evolução teológica, essa caracterização das formas de fazer teologia em 4 passagens, né? A primeira são as teologias contra o apartheid. E eu, na minha tese, uso uma classificação, uma proposta de interpretação do teólogo Dirk Smith, em que ele fala sobre 6 modalidades de teologia pública na África do Sul. Isso eu desenvolvo mais esse artigo dele na minha tese, mas para esse artigo eu trago só uma dessas 6 formas de teologia pública, que se chama lutas públicas, teologias de lutas públicas. E ele vai justamente entender que essas teologias de lutas públicas, no contexto do apartheid, elas têm como pressuposto uma sociedade não pluralista, não democrática e pouco secularizada, né, muito tomada por uma perspectiva de fé cristã hegemônica, que inclusive sustentava teológica e ideologicamente o próprio apartheid. Então, teologias contra o apartheid vai ser a primeira ênfase que eu vou trazer. A segunda é teologias de transição, que é uma coisa que talvez a gente não tenha tido com muita clareza, assim, sistemática na teologia brasileira, latino-americana, mas lá houve um empenho para refletir sobre como é que a teologia vai se posicionar diante da mudança de contexto sociopolítico na África do Sul após o fim do apartheid. A terceira modalidade, então, já se aproximando dos anos 2000, é, então, a chegada, né, o início da utilização desse referencial da teologia pública em si, na África do Sul. E aí eu vou ressaltar que ali vem como um contexto externo, né, um contexto de fora da África do Sul, trazendo muito dos pressupostos de uma teologia liberal norte-americana. Então vai ter um ajeitar-se dessa proposta teológica dentro do contexto sul-africano, que não é propriamente identificado como um contexto das sociedades liberais modernas europeias, né, ou norte-americanas, no caso.
E, por fim, vamos tentar ver, assim, como que dá para falar sobre isso hoje, né? Tanto, assim, pincelando um pouco da África do Sul, mas a minha ênfase vai querer pensar com você sobre o nosso contexto brasileiro. A pergunta básica, fundamental da apresentação seria, digamos, se é possível utilizarmos o termo teologia pública em contextos não liberais, né? Sem a estabilidade democrática, sem o modelo de esfera pública constituído, digamos assim, teoricamente, como algo externo à nossa realidade, tanto brasileira quanto sul-africana, né? É possível falarmos de uma teologia pública fora de um contexto de democracia liberal burguesa, para utilizarmos essa conceituação? A minha tese, de modo geral, que eu, de certa maneira, replico nesse texto, é de que teologias de luta estão na origem de uma narrativa de teologia pública sul-africana. Então, não é possível falarmos de uma teologia pública sul-africana sem fazermos referência à publicidade do fazer teológico destas teologias de luta, e antecedem, né, e permanecem concomitantes à reflexão da teologia pública sul-africana. Essa é a proposta do artigo, né? Agora eu vou tentar aprofundar um pouco mais essas quatro etapas do desenvolvimento do pensamento teológico sistemático sul-africano. Então, a primeira grande vertente são as teologias de libertação sul-africana, no plural, teologias de libertação, que, na verdade, trago os argumentos dos próprios colegas teólogos e teólogas sul-africanas, e que foram sempre teologias públicas. Partindo de uma categorização, uma divisão das abordagens teológicas sul-africanas, né, sugerido num livro chamado Doing Theology in Context, fazendo teologia no contexto, é possível reconhecer, dentre outras abordagens, fundamentalmente as teologias africanas, que tem, depois eu pincelo um pouco nisso, elas têm uma preocupação mais cultural, digamos, elas têm uma fundamentação teórica mais pós-colonial, né, de como que se faz teologia a partir de um contexto cultural não ocidental. As teologias confessantes, que herdam da tradição teológica reformada, principalmente do Karl Barth e do Dietrich Bonhoeffer, então isso está presente, digamos, no espectro teológico reformado de corte mais progressista na África do Sul. A teologia negra da libertação, que faz esta releitura teológica e bíblica, né, a partir dos pressupostos de uma teologia negra, de uma hermenêutica negra de libertação. As teologias feministas que surgem não, mas que ganham proeminência mais perto da década de 90 na África do Sul. Depois a gente vai retomar um pouquinho isso. Um fazer teológico muito próprio da África do Sul, que se replicou para outros lugares posteriormente, que é a chamada teologia Kairos, uma teologia contextual que identifica as características sociopolíticas, teológicas e culturais do tempo presente e reconhece esse tempo como tempo oportuno para a manifestação da palavra de Deus. Então, a partir dali se criou um documento teológico chamado Documento Kairos, que foi a base para uma crítica teológica do próprio apartheid em 1986 já. E uma preocupação teológica com o pluralismo religioso inerente a contexto de diversidade cultural sul-africana.
John de Groot, que é uma das referências teológicas sul-africanas, quando escreve sobre teologia na África do Sul, num verbete teológico, ele faz essa dupla caracterização entre as teologias que são teologias de luta anti-apartheid e as teologias de reconstrução e de transformação posteriores ao fim do apartheid. Então, essa caracterização, quem faz mesmo não sou eu, né? Eu colho das análises que já foram feitas na teologia sul-africana. Há uma referência teológica muito forte na África do Sul da teologia africana chamada Teiniko Maluleke, que mostra que essas, que a gente poderia, da nossa perspectiva, reconhecer como teologias públicas de diferentes abordagens, ele reconhece os conflitos que há entre essas abordagens teológicas que eu mencionei, né? Para ele, em especial, por exemplo, a teologia contextual sul-africana, ela é feita majoritariamente por homens burgueses e liberais, brancos, né, de classe média, enquanto que a teologia africana é feita pelo povo simples, que vive dentro de um contexto cultural africano. Então, é uma disputa entre quem é o personagem da fala, né, quem é o agente da fala no processo de elaboração teológica. Essas teologias que eu mencionei, teologias africanas, confessantes, negra de libertação, feminista, ou feministas, teologias contextuais de Kairos, elas passam por um período de crise com o final do apartheid. E isso é interessante ver se nós formos olhar a literatura teológica na América Latina, no Brasil, na década de 2000, década de 90, nós também vamos ouvir uma fala recorrente de que a teologia da libertação entrou em crise, esgotou-se um paradigma teológico, precisamos repensar a teologia para um contexto mais propositivo de fazer teologia. Então é uma discussão semelhante que acontece na África do Sul, a crise das teologias contextuais. E assim eu já também procuro mais ou menos reconhecer a diversidade desses fazeres teológicos, né? Porque são de diferentes contextos de vida, né? De diferentes atores, né? Agentes do campo teológico religioso. Partindo dessa premissa, a crise de que as teologias da libertação não responderiam mais a um contexto democrático. Teologias que partem, essas de contextos sociais de sofrimento que permanecem no ambiente democrático. Então, a crise é essa, o que fica dessas abordagens teológicas, porque os sofrimentos e as lutas, de certa maneira, continuam, né, na democracia, e o que precisa ser transformado, o que precisa ser modificado. Considerando que o espaço público, o novo espaço público sul-africano que se constitui com a democracia, ele, assim como para nós também, ele, na nossa sociedade democrática pós-88, é um espaço para atuação política, no sentido de conquista de direitos e de inclusão daquelas pessoas marginalizadas na sociedade, nas sociedades contemporâneas. Então, a teologia negra e a teologia africana, né, que é essa teologia mais de caráter cultural pós-colonial, também entraram em crise. E uma das razões é a evasão teológica das grandes lideranças do campo teológico, né? Um exemplo deles é o Alan Buzak, que era um dos teólogos de referência da teologia negra de libertação, que acaba assumindo um cargo no governo, no novo governo sul-africano. Esse processo de migração das lideranças do campo progressista nas teologias de libertação para atuação política no Estado também aconteceu no Brasil, né? A gente sabe da modificação do contexto da teologia da libertação aqui, e como que foi difícil depois reestabelecer os limites entre um fazer teológico crítico com uma adesão simples e imediata ao governo e ao Estado em si, né?
Então, a preocupação das teologias negras e das teologias africanas era como se relacionar, né, com o Estado. E era, digamos assim, finalmente gerido pelas lideranças da luta anti-apartheid, da luta contra a apartheid do ANC, que é o partido do Mandela, né? E a postura que acabou se chegando é de que é necessário manter uma solidariedade crítica, né? Se contribui propositivamente para iniciativas de transformação da sociedade, inclusive do ponto de vista reflexivo, mas não se pode perder a criticidade, a voz profética do fazer teológico, né? No âmbito das teologias feministas, e aqui é interessante a gente perceber que a mudança sociopolítica na África do Sul, talvez a gente pudesse pensar isso para o Brasil também, a chegada, né, a conquista da democracia não necessariamente significou uma melhoria nas condições de vida das mulheres, né? Na verdade, a reflexão teológica sul-africana das mulheres pós-apartheid, ela continua sendo praticamente a mesma, né? Enfocando na violência baseada em gênero, na questão do HIV e AIDS, que foi muito marcante na produção teológica sul-africana, e numa perspectiva pós-colonial, reconhecendo a imbricação do capitalismo com as democracias contemporâneas e a continuidade de um regime de colonialidade, principalmente sobre os corpos das mulheres. O fato de que aqueles que lutavam contra o apartheid, né, que tinham um objetivo econômico na luta antirracista, de inclusão política, né, dos negros na vida política sul-africana, não necessariamente incluíam as mulheres, né? Já na luta das teologias da libertação, as teologias feministas, elas tinham pouco espaço, eram quase que secundarizadas diante da urgência, né? E aqui eu coloco assim entre aspas, né? A urgência da luta antirracista e pela democracia na África do Sul. Nesse contexto, uma das teólogas fundantes do pensamento teológico sul-africano é Denise Ackerman, que já flerta com uma reflexão sobre o fazer teológico público, e a contribuição que ela traz é de que a teologia pública tem que ter um caráter eminentemente prático. Ela mesma se caracterizava como teóloga prática pública. Interessante essa visão, né? Evitando uma ênfase demasiada no caráter intelectual e acadêmico de um fazer teológico público. Partindo justamente das bases de uma teologia feminista, que quer remendar a criação, que quer reencontrar-se com a experiência vivida pelos corpos das mulheres, uma teologia mais indutiva a partir das experiências e não dedutiva, né? E uma teologia que parta do cotidiano da vida das mulheres. Então, assim, pegando basicamente essas três grandes referências que eu trouxe, das teologias feministas, das teologias africanas e negras e das teologias contextuais, ou teologias de libertação, a gente pode dizer que na transição pós-apartheid, os desafios basicamente são evitar o dualismo, né? Ou, digamos assim, evitar uma perspectiva universal no fazer teológico, priorizando a manutenção da contextualidade como a referência fundamental para o fazer teológico público. Outra é essa inversão de ouvir o fazer teológico de quem sofre, ao invés de propor intelectualmente uma teologia em nome e para as pessoas que sofrem, e uma imbricação, uma junção mais orgânica entre um fazer teológico prático e teórico, né? Essas são preocupações
para um novo contexto das teologias de libertação, que faz essa transição difícil, de muita autocrítica, de muito questionamento do período de apartheid para o pós-apartheid. A segunda, digamos, categoria de referências teológicas são as chamadas teologias de reconstrução ou de transformação. Aqui eu trago até um argumento que está no texto. Eu leio rapidamente uma citação para nos inspirar e ver o que estava na base dessa visão, dessa leitura. Eu trago uma citação do David Bosch, que é bastante conhecido nosso através daquele livrão, Missão Transformadora, né? Ele também foi uma referência para nosso debate sobre missão no contexto contemporâneo. O David Bosch diz assim: não podem se retirar da vida pública para a privacidade da alma e da religião. Se eles desejam permanecer fiéis às suas raízes, eles continuarão a contribuir para o bem-estar da cidade. Eles não podem agora, de repente, amputar ética, política, de teologia. Por causa da doutrina calvinista, que é a origem teológica do David Bosch, de graça comum e da crença de que Deus não usa somente cristãos para executar sua vontade, mas toda a humanidade, calvinistas vão continuar adotando uma atitude positiva, mas sóbria em relação à esfera civil. Nem irão ver nenhuma manifestação particular de ordem sociopolítica com o reino de Deus na terra, nem observar o que eles consideram aquém do ideal como uma manifestação da besta. História é a arena das atividades de Deus. Por isso, optar por sair da sociedade civil ou formar pequenas ilhas cristãs é concordar com uma compreensão truncada e disjuntiva da obra de Deus. Eu acho essa citação pertinente, apesar de ser um teólogo luterano, de reconhecer que na África do Sul a influência teológica calvinista é muito forte, muito mais forte que a nossa, né? Nós temos influência majoritária católica, né, romana, e talvez na nossa teologia pública isso seja mais dividido, né, entre referências teológicas protestantes. Mas a ênfase que o Bosch traz é interessante porque ela acho que caberia até uma forma de criticidade ao modo como as igrejas têm procurado interagir com o contexto sociopolítico hoje, né? O dilema da modernidade, na verdade, da secularização da sociedade para nosso contexto democrático, né? Eu que estou atuando no pastorado em comunidade, estou muito vacinado em relação a essa premissa, né, que está na cabeça de todo mundo, que o pastor não pode falar de política, né? Isso não é coisa de igreja, isso não é coisa de Deus. O pastor tem que alimentar, apaziguar, apacentar as ovelhas na sua espiritualidade individual, né? Qualquer passo para fora disso começa a ser, está partidarizando a fé. Então, o que o David Bosch traz é essa crítica de dizer, olha, gente, se nós quisermos ser fiéis à nossa herança teológica, nós não podemos desvincular a ética política do papel que as igrejas e a teologia devem continuar exercendo nessa transição para uma sociedade democrática. E é aqui que a gente está ouvindo o Bosch, quando se cria um novo contexto na África do Sul. Um contexto que é alegadamente reconhecido como mais pluralista, mais democrático e mais secular, né? Entendendo que democracia necessariamente acarreta isso. A gente hoje sabe, por exemplo, que no Brasil não tem nada a ver, porque nós estamos numa democracia talvez mais teologizada do que era
mesmo do período da ditadura militar. Então, tem uma teologia pública muito atuante aí e presente, né? A fé e a religião não saíram do espaço público, como às vezes é a premissa de uma teologia pública de corte liberal, né, que acha que o que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos é necessariamente o que pode ser universalizado para todos os lugares. Não foi a situação na África do Sul, também não é a nossa situação aqui hoje, né? Então, uma das referências fundamentais deste campo da teologia da reconstrução é Charles Villavicencio, que propôs teologicamente uma mudança do paradigma do êxodo, que é muito importante para as teologias da libertação, para um paradigma do pós-exílio babilônico, né, um paradigma de reconstrução da sociedade. Então, essa é a característica forte dessa transição teológica sul-africana. Nós precisamos reconstruir o país. Nós precisamos, a partir da nossa reflexão teológica, lançar as bases para uma nova África do Sul. Assim também foi com Russell Bultmann, com a sua teologia e transformação, em que ele vai colher na teologia contribuições para a reconstrução da moral e da fibra de uma coesão social sul-africana, e do próprio John de Groot, no seu livro Cristianismo e Democracia, em que, né, na verdade, essas reflexões de transição elas já começam antes da mudança política na África do Sul, começam no início da década de 90. Eles já vão pensando que contribuições que a fé cristã pode dar para repensar a democracia na África do Sul. Aqui, evidentemente, se fala de qual é o paradigma de democracia, qual é a moldura legal, jurídica que se vai adotar na África do Sul, e, evidentemente, digamos assim, o protagonismo de uma pauta dos direitos humanos nessa reconstrução sul-africana. Aqui a gente já pode trazer uma perspectiva crítica que se foi feita em relação à abordagem do Charles Villavicencio, quando ele disse que uma teologia de reconstrução na África do Sul precisa ser uma teologia que diz mais sim do que não, partindo do pressuposto de que as teologias de libertação, as teologias de luta, né, elas eram teologias do não. Né? Agora, na democracia, ocupando espaços no Estado, agindo livremente no âmbito da política, com liberdade, nós temos que ser mais propositivos. Né? E aí ele foi muito criticado porque partiu da ideia, da noção de que a reabertura democrática significaria necessariamente a inclusão das pessoas pobres e o fim do racismo. E isso foi uma coisa que lentamente se percebeu. A expressão que se usa na África do Sul, o Clint, né, para fazer homenagem ao Clint Lebrens, que o Jefferson mencionou antes, ele gostava muito de usar a expressão que nós vivemos num apartheid pós-apartheid, né, na África do Sul. É a continuidade do apartheid após o apartheid, talvez pior, né, do ponto de vista econômico e até das violências, né? Então, as teologias de reconstrução, elas partem desse pressuposto do fim da semântica da libertação, do abrir mão de uma perspectiva mais utópica de sociedade, enfatizando num caráter mais negocial, mais de acordos, mais reformista, né, na nossa atuação política. Tinico Maluleke, novamente o teólogo negro da teologia africana, ele diz o seguinte: nós saímos de uma transição, de uma teologia da libertação de contexto não democrático, e ao invés de entrarmos numa teologia da libertação para o contexto democrático, nós pulamos para uma terceira via, que é uma teologia acrítica, né, e digamos assim, positiva em relação ao novo momento social e político sul-africano. Aí perdeu-se a característica profética e crítica que poderia contribuir na África do Sul no seu processo de reconstrução.
De Groot chega a afirmar que a democracia é a continuidade da luta em um novo modo. E aqui a gente começa já a chegar nessa distinção entre uma libertação, uma teologia ou teologias de libertação para teologias de libertações, né? Reconhecendo a diversidade das lutas num contexto democrático. O terceiro viés teológico fundamental, então, que surge a partir da década de 90 na África do Sul é o propriamente da teologia pública. E ele começa a ser citado nos debates em 1993, com um texto de Ernst Conrad, em que ele faz a sua pesquisa nos Estados Unidos e volta dos Estados Unidos com essa palavra, essa categoria teológica, né? E ele já pondera que, lá no contexto norte-americano, a teologia pública partia desse pressuposto de que vive, sim, uma sociedade em que a fé é privatizada, né, num contexto de pluralismo de ideias. Então, como é que a teologia vai entrar no espaço público quando a fé é privatizada? Né? Acho que é o que ele trouxe como pergunta, né, que não colou, que não fechou muito bem para o contexto sul-africano, porque no contexto sul-africano, assim como no nosso, né, eu sempre faço esse movimento paralelo, a fé, a religiosidade sempre foi presente, sempre foi instrumentalizada na esfera pública, né? Portanto, não cabe muito essa pergunta pela pertinência da teologia em relação às questões públicas, nem sobre a pertinência ou a autorização que a fé e o discurso religioso têm de atuar no espaço público. O segundo movimento de entrada da teologia pública na África do Sul aconteceu já nos anos 2000, com o surgimento dessa Global Network for Public Theology, a rede global para a teologia pública, na qual nós temos aí o Nico Koopman, né, referido pelo professor Rudolph, como uma das referências fundamentais. Trazendo para nós também no Brasil, em 2007, 2008, através dos intercâmbios aí, essa perspectiva teórica da rede global de teologia pública, né? Que é mais baseada, né, principalmente por Nico Koopman, numa reflexão teológica que vai se traduzir para um contexto secular e pluralista do fazer teológico. Nico Koopman trabalhava muito com a noção de trindade e como que a gente entende a trindade para uma atuação no espaço público contemporâneo, né? Essa abordagem teológica ela é mais fundamentada na reflexão sobre a moral e a ética na vida política, na vida pública. Ela é muito focada na contribuição das igrejas, do discurso religioso na elaboração de políticas públicas dentro do contexto do Estado democrático, né? E se enfatiza essa perspectiva da tradução, né? A gente precisa traduzir a nossa linguagem teológica religiosa para uma linguagem pública secularizada. Como é que nós contribuímos? É a da semântica dos direitos humanos, né? Então, assim, essa perspectiva a teologia pública sul-africana apresenta bastante, né? O que começa a gerar uma certa criticidade no contexto sul-africano é essa ideia de que a teologia pública sul-africana ela supera os particularismos teológicos e se oferece como uma teologia de guarda-chuva, né? Que, olha, a partir da democracia, do contexto contemporâneo, tudo é teologia pública, né? E ela, digamos assim, ela subsume todas as outras identidades teológicas e ela é, digamos, um carro-chefe que representa todas essas lutas teológicas particulares, né? Numa perspectiva não tão crítica, mas colaborativa e construtiva na sociedade, no espaço público, né, na sociedade plural. Então, basicamente, a teologia, os dilemas da teologia pública na África do Sul mais contemporâneos podem ser divididos entre uma escola representada pela Faculdade de Stellenbosch,
de linha mais reformada do ponto de vista teológico, que adere com mais entusiasmo à agenda da teologia pública global, e uma outra escola que mantém mais firmemente um paradigma de libertação das teologias contextuais, que é justamente a escola de KwaZulu-Natal, né, representada aí também, aqui como foi mencionado pelo Clint Lebrens, pelo Steve de Groot, e tantas outras referências daquele contexto. Isso seria, digamos assim, uma proposta de interpretação do estado atual da teologia pública na África do Sul contemporânea. Claudete, eu não sei se eu ainda tenho mais 2 minutos, eu não controlei muito tempo, tentando só atualizar um pouquinho, assim, né? Sim, pode continuar, Felipe. Depois a gente tem um tempo para conversar. Uhum. Tá. Bom, a tentativa de atualização, ela é mais, vamos dizer assim, um exercício nesse momento, né, que a gente pode fazer até mais coletivamente, e eu vou tentar trazer algumas preocupações, algumas porque eu já apresentei no texto, e talvez ampliá-las para que a gente debata, porque também é preciso reconhecer que houve uma mudança profunda no contexto de quando eu escrevi essa tese de 2012 para o contexto contemporâneo, né? No Brasil e na África do Sul, nós vivíamos um tempo de mais confiança na democracia, um tempo em que havia mais caminhos para que a reflexão teológica e a atuação das igrejas na sociedade civil, no espaço público, tivessem mais abertura para propor a progressão das pautas, né, na questão dos direitos humanos, das lutas contra todos os tipos de injustiça, de opressão, de violências, de inclusão, né, das populações mais marginalizadas nos diferentes contextos. Nós vivíamos apesar da criticidade que tínhamos, e de já identificar, digamos assim, os limites de uma democracia social burguesa, liberal, né, liberal burguesa, que se instituiu com o neoliberalismo no Brasil e na África do Sul, já identificávamos claramente os limites da ação política num contexto neoliberal, né? No entanto, a situação de lá para cá piorou muito com o advento de que a gente poderia, aí eu uso as referências do Slavoj Žižek, né, que eu gosto da compreensão dele de que a China, digamos assim, ideologicamente está exportando para o mundo um modelo de capitalismo autoritário, né? Nós estamos entrando num tempo de pluralização de experiências de capitalismo autoritário, né? O capitalismo se desvincula da necessidade de uma autorização popular e se impõe, né, como a gente tem acompanhado no Brasil, através de uma estratégia de militarização, de liberação da polícia para uma repressão maior diante das lutas sociais, como a gente viu ontem aí com os povos indígenas se manifestando em Brasília, como a gente tem acompanhado a violência crescente contra as populações negras, né, como se a gente tem acompanhado a criminalização dentro e fora da igreja, da defesa do direito das mulheres, né? Hoje em dia, falar contra a violência contra as mulheres é você ser marxista, ser comunista, né? E aí vem toda a sorte de violência justificada dentro de um contexto quase de implementação de um fascismo globalizado, pluralizado nas formas. Assim, eu estou compartilhando bem livremente, assim como eu tenho lido o contexto contemporâneo, que para mim coloca diferenças claras em relação a quando eu escrevi esse texto. Então, nós estamos vivendo um tempo de limitação da democracia no que diz respeito à participação dos movimentos sociais
nos ritmos e nas conquistas da sociedade, né? E a ênfase teológica, né, pelo título que eu apresentei ali, é justamente essa, de que a teologia pública não pode ser reconhecida como essa teologia teórica, né, que reconhece que nós vivemos numa sociedade democrática, pluralista, secular, inclusiva, né? Nós precisamos continuar com um paradigma de lutas públicas, com base nos movimentos que surgem da sociedade contra toda forma de opressão. Por isso, a minha opção por falar de teologias de lutas públicas e não de teologia pública. Eu trabalho muito com a compreensão crítica do Walter Benjamin de que nós vivemos em um estado de exceção, né, mesmo dentro de regimes democráticos, imposto por este capitalismo que o Walter Benjamin chama, né, um capitalismo que se torna a própria religião da sociedade ocidental. Então, toda forma de luta religiosa, teológica que nós fazemos é contra a teologia dominante, é contra a religião dominante que é o próprio capitalismo, né, que inclusive encontra meios de se travestir em discurso religioso, né, essas teologias de prosperidade e toda essa atuação dessas igrejas neopentecostais evangélicas no Brasil simplesmente são a reprodução da ideologia dominante com uma linguagem sacramental religiosa, né? Outro aspecto que eu adotei bastante na minha abordagem teórica, né, como a Claudete mencionou, no meu primeiro pós-doutorado eu mergulhei mais nisso, que é a de compreender que nós, na verdade, continuamos num regime de colonialidade, né, colonialidade no saber, colonialidade dos corpos, influenciados por uma matriz de poder que não nos permite sair para fora desse modelo de sociedade ocidental, patriarcal, androcêntrica, racista, xenofóbica e, evidentemente, capitalista neoliberal, né? Então, esse é uma matrix de poder, assim por dizer, que permanece apesar da semântica democrática que a gente acredita estar vivendo, né? A minha crítica, fundamentalmente, que de certa maneira até me afasta um pouco da reflexão da teologia pública, é justamente essa de que ela está baseada numa premissa moderna, de não confrontação com o capitalismo e extremamente colonial, né? O paradigma da centralidade, vou ser redundante aqui, né? Do eurocentrismo na produção teológica da teologia pública é algo que eu acho que nós deveríamos abordar com maior criticidade sempre, né? Bom, gente, acho que eu vou encerrando por aqui. Espero que tenha dado para acompanhar aí a minha partilha e que tenha sido interessante para as reflexões de vocês também. Eu permaneço aí à disposição para a gente agora construir conjuntamente aí como entender se essa proposição de teologias públicas ou teologias de lutas públicas não poderia ser uma categoria teológica mais interessante para o momento social e político que a gente enfrenta no Brasil e no mundo todo hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Felipe, então acho que a gente vai se encaminhando para os finalmente agora, né? E a palavra final é tua. E eu acho, assim, na minha experiência como pastor, que nós podemos fazer a nossa fala teológica, a nossa interpretação bíblica, a disputa com uma abordagem teológica pública, essa aí que os colegas relataram, né, do meio evangélico brasileiro dominante,
E é a partir dali que a gente vai ter que fazer essas interpretações bíblicas contestadoras. A partir da luta por dignidade da vida. De dizer, não, peraí, gente, não é assim que Jesus tá de arma na mão, mandando matar bandido, né? Esse bandido aqui tá numa pior, tá sofrendo aí por causa das drogas, mas olha aqui, ó, como tem possibilidade de recuperar a dignidade desse ser humano, né? Como que nós podemos reconstruir a vida dessas pessoas. É aqui que, né, o Cristo saiu do nome, mas ele está ali, né? O Cristo saiu do... E ele tem que estar ali. E eu acho que teologia pública, assim, eu entendo a perspectiva que o Jefferson trouxe da questão da tradução para poder manter-se no diálogo com as outras disciplinas, mas eu acho que a gente não pode deixar se esvaziar do que é o fazer teológico. E o fazer teológico é olhar para a realidade inspirado, né, encontrando esse Deus vivo que nós encontramos no testemunho bíblico, né, encontrando esse Deus vivo na realidade da pessoa favelada lá, né, pessoa que mora em favela, negra. Acho que o que o Wallace trouxe da questão da exclusão da língua é só mais um indício de que a gente está falando sobre decolonizar, descolonizar, mas a estrutura acadêmica ela está intacta. A estrutura acadêmica está intacta e operando para a reprodução de um estilo de vida colonizado. Essa é a verdade. Né? A gente está escrevendo sobre decolonizar na academia, mas a academia não está sendo decolonizada. Lá na África do Sul, alguém me perguntou aí antes sobre os estudantes, né? Tinha uma estátua do Cecil Rhodes, um colonizador, na frente de uma universidade. Os estudantes foram lá primeiro, eles jogaram fezes, né? Jogaram fezes na estátua do colonizador, depois derrubaram, tiraram. Simbólico. Vandalismo, aquela história toda, a gente já sabe o que vão falar, né? Vão ser presos, inclusive, né? O estudante é preso, né? Eu, lá na África do Sul, visitei um colega que foi preso, estudante, né? Preso por protestar. Presídio. Pro preto é o presídio mesmo, né? Pro branco, dá-se um jeito, leva na delegacia, dá um auto de infração, qualquer coisa, o preto vai pro presídio, depois vai ver se tem condições dele se defender, dele ter acesso à justiça. Então, assim, para mim, teologia pública tem que ser assim, ela tem que ser, como dizia o Walter Benjamin, né, varrer o pelo avesso da história, tem que fazer do avesso da história, porque por dentro da estrutura e da reprodução do padrão hegemônico discursivo da academia, nós vamos ficar sempre patinando nas mesmas questões, nas mesmas querelas teológicas, enquanto quem está fazendo teologia pública é quem está lá, né, nem dando bola se o que está fazendo é chamado de teologia pública ou não. Acho que essa é o abismo, o vão que a gente tem que, de alguma maneira, tentar superar para produzir uma teologia pública efetivamente decolonial, né, que desconstrua essa realidade de racismo, de violência contra a mulher, né, de toda sorte de sofrimentos que a gente tem vivido. Acho que eu paro por aí, Claudete, agradecendo novamente aí um debate muito proveitoso com todo mundo. A gente que agradece, Felipe, né? A gente agradece de coração o tempo dedicado, o teu texto, né, que é muito instigante, né, e ao mesmo tempo esse conceito, né, teologia para as lutas, das lutas, né, então, muito obrigada, né, eu acho que, e também a participação de todos e todas vocês, né, do Rudolf, do Jefferson, da Creuza, da Fátima, do Alice, do Agnaldo, do Vinícius, do Lucas, do José Mário, né, muito obrigada pela participação, e eu acho que a gente fica com muitos desafios também, a partir dessa tarde. Muita gratidão, muito obrigada, Felipe. O Felipe também já atuou como professor, hoje atua como pastor,
E ele tem, para mim, assim, eu disse para ele, quando a gente começou, tem umas prédicas muito instigantes, onde eu percebo que ele tenta fazer essa teologia pública, né? Então, muito obrigada também, Felipe, nessa gratidão. Sim. Então, muito obrigada, gente. Boa tarde.